Boa tarde, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, graça e paz. Eu me chamo irmão Vanderlei e estou vindo aqui, através pelo intermédio do Espírito Santo de Deus, deixar uma palavra profética para o grupo, aleluia, cada membro desse grupo, palavras e orações, aleluia. A palavra que o Espírito Santo de Deus me revela se encontra no livro do Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Aleluia, glórias a Deus. Ali aonde Jesus e seus discípulos é convidado para a festa de casamento que estava havendo ali, encarnando a Galileia, aonde Jesus ali transforma a água em vinho. E lendo essa passagem bíblica, João capítulo 2, do versículo 1 ao 10, aonde Jesus transforma a água em vinho, aleluia, aonde Jesus ali foi convidado numa festa de casamento que estava havendo ali naquela cidade de Canaã da Galileia. Aleluia, glórias a Deus. E meditando aqui dentro de casa, a passagem de João, capítulo 2, versículo 1 ao 10, o Espírito Santo de Deus me revela 3 pontos aqui. E eu quero, nessa tarde, deixar o primeiro ponto, aleluia, para a vossa meditação. Amém? Então, grupo, palavras de oração, fique com os ouvidos bem atentos, porque essa palavra é profética. Primeiro ponto aqui, o problema. Aleluia, glórias a Deus. Identifique qual é o problema. Maria aqui em João capítulo 2, do versículo 1 ao 10, ela identificou o problema, que era a falta do vinho. A pergunta que o Espírito Santo de Deus faz nessa tarde para o grupo Palavras de Oração: hoje, qual tem sido o seu problema, meu irmão? Hoje, qual tem sido o seu problema, minha irmã? Esse problema é o qual você tem que identificar. Não é só o que o irmão e a irmã passam do lado de fora, e sim também dentro. Por quê? Às vezes, o nosso maior inimigo está do lado de dentro e não fora. Aleluia, glórias a Deus. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Primeiro ponto, o problema. E aonde está aqui o primeiro ponto, o problema? Está aqui no livro de João, capítulo 2, versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então aqui Maria identificou o problema. Aleluia, glórias a Deus. Hoje, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, qual tem sido o seu problema? Maria aqui identificou o problema, que era a falta do vinho. E hoje, qual tem sido o seu problema? Esse problema é o qual eu e você temos que identificar. Não é só o que passamos, Igreja do Senhor Jesus, do lado de fora, e sim também do lado de dentro, porque às vezes o nosso maior inimigo está do lado de dentro e não fora. Aleluia, o nosso maior inimigo muitas das vezes é eu, é você. Está dentro de si mesmo, está dentro de si mesmo. O nosso eu é o problema. A nossa soberba é o problema. O nosso orgulho é o problema. Aleluia, muitas das vezes a nossa arrogância, ignorância, aleluia, é o nosso problema. Muitas das vezes eu e você não quer matar o velho homem, a velha mulher que há dentro de mim, dentro de você, é o problema. Aleluia, Maria, aqui no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, aleluia, onde o Espírito de Deus me revela aqui o primeiro ponto, o problema, aleluia, que se encontra aqui no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Identifique, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, qual é o problema. Maria aqui identificou o problema, que era a falta do vinho. Aleluia, glórias a Deus. Hoje, qual tem sido o seu problema, meu irmão? Hoje, qual tem sido o seu problema, minha irmã? Aleluia, esse problema o qual eu e você temos que identificar. Não é só o que eu e você passamos do lado de fora, e sim também dentro. Porque, às vezes, o nosso maior inimigo está do lado de dentro e não fora. Aleluia, glórias a Deus. Muitas das vezes nosso maior inimigo é eu e você mesma, é eu e você mesmo. Aleluia, é o nosso eu, orgulho, nossa soberba, a nossa ignorância, arrogância. E muitas das vezes a gente quer, aleluia, achar que o nosso problema está do lado de fora. As perseguições, as pedradas, as calúnias, as desavenças, aleluia, o vento ao contrário, a tempestade. Não, muitas das vezes o problema está do lado de dentro. Aleluia, Maria identificou o problema, e o problema estava dentro daquela festa que estava havendo ali em Canaã da Galileia. O problema está do lado de dentro, a falta do vinho, o vinho tinha acabado. Aleluia, ela disse para Jesus: o vinho acabou, não tem mais vinho. E Jesus disse para ela: mulher,
o que tenho contigo, não chegaste a minha hora, aleluia. Mas quando Maria identificou o problema, ela foi contar para o vizinho dela, aleluia, glória a Deus. Maria, quando foi contar o problema, ela foi contar para o amigo de trabalho dela, aleluia, glória a Deus. Maria, quando identificou o problema, ela foi contar, aleluia, glória a Deus, para parente dela, aleluia, ela foi contar para amigo de escola dela. Não, Maria, quando identificou o problema, ela percorreu, aleluia, glória a Deus, para contar aquele problema que estava havendo ali dentro, naquela festa de casamento, que era a falta de vinho. Ela percorreu aquele que pode prover e resolver todos os teus problemas. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, aleluia, sempre quando for contar algo para Jesus, primeiro identifique qual é o problema. Como Maria identificou, ela identificou o problema naquela festa de casamento, aleluia, que era a falta de vinho. Hoje, qual tem sido o seu problema? Faça que nem Maria. Não vai contar o teu problema para amigos, para colega de trabalho, de faculdade. Não vai contar teus problemas para esposa, para esposo. Aleluia. Não vai contar teu problema para pastor. Não vai contar teus problemas, aleluia, glória a Deus, para companheiros, aleluia, de amizade, de trabalho, não. Porque esses aí não podem resolver. Maria, ela foi contar teus problemas, aleluia, para aquele que pode resolver todos os problemas. Amém? Fique com essa palavra. Que Deus abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, graça e paz, dando continuidade aqui no livro do Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, aonde nós estávamos lendo da passagem de Jesus que transforma a água em vinho, aonde ali Jesus foi convidado em uma festa de um casamento em Carnã da Galileia. Eu disse aqui que nessa passagem do Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, o Espírito Santo de Deus me revela 3 pontos. E eu já disse aqui, o primeiro ponto, aleluia, o problema, no versículo 3, aonde ali, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Agora eu quero trazer aqui o segundo ponto, que o Espírito Santo de Deus me revela nessa passagem de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Segundo ponto, obedeça à direção da fé. E aonde está isso? João, capítulo 2, versículo 5. Este é o segundo ponto que o Espírito Santo de Deus me revela. Diz assim a palavra do Senhor, em João, capítulo 2, versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Então, segundo ponto, obedeça a direção da fé. Aleluia, glórias a Deus. Maria não disse, fazei a metade, ou um pouquinho, ou do jeito de vocês. Ela disse, fazei tudo o que ele mandar. Em João capítulo 2, versículo 5. A pergunta que o Espírito de Deus faz para ti, meu irmão, minha irmã, e você está fazendo tudo? Aleluia, glórias a Deus, obedeça a direção da fé. Aleluia, glórias a Deus, está aqui relatado, aleluia, no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5. Aleluia, sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Aleluia, glórias a Deus. Maria não disse para os serviçais. Em outras palavras, Maria não estava dizendo para os empregados que estavam ali naquela festa, que estava vendo ali o casamento em Carnã da Galileia. Ela não disse para os empregados, fazei a metade. Aleluia. Ou um pouquinho, ou do jeito de vocês. Ela disse para os empregados, fazei tudo o que ele mandar. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Está fazendo tudo? Aleluia, glórias a Deus. Maria diz, fazei tudo que ele mandar. João capítulo 2, versículo 5. Fazer tudo, tudo, tudo que ele mandar. Eu e você estamos fazendo tudo que Jesus manda fazer? Maria não diz fazer a metade ou um pouquinho ou do jeito de vocês. Ela não diz para os empregados daquela festa, ó, faz do jeito de vocês. E por que hoje muitos querem fazer do seu jeito?
Porque hoje muitos querem subir no púlpito, no altar, pegar o microfone na mão, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Se Maria disse, aleluia, glória a Deus, em João capítulo 2, aleluia, no versículo 5, diz para os empregados que estavam naquela festa: fazei tudo o que ele mandar. E você, meu irmão? E você, minha irmã, está fazendo tudo? Será que eu e você estamos fazendo tudo que ele está mandando fazer? Porque muitos estão subindo aí de qualquer jeito, de qualquer maneira, louvando. Estão querendo pregar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Pastores que se divorciaram, estão na segunda família, pregando o evangelho de qualquer jeito, de qualquer maneira, no pecado do adultério. Aleluia! Irmãs que estão subindo no altar, com salto alto, se achando a princesa, a rainha. Já divorciou e fez outra família. Onde a Bíblia diz: a mulher que deixar teu marido e casar com outro homem comete adultério. Onde a palavra de Deus diz: o homem que largar tua esposa e casar com outra mulher comete adultério. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, aleluia, aonde aqui o Espírito Santo de Deus me revela o segundo ponto: obedeça a direção da fé. Aonde fala em João 2, versículo 5, sua mãe disse aos serviçais, ou seja, disse aos empregados ali da festa: façam tudo o que ele mandar. Aleluia, Maria não disse para os empregados da festa fazer a metade ou um pouquinho do jeito de vocês. E por que vocês querem fazer tudo do jeito de vocês? Ela disse: fazei tudo o que ele mandar, igreja. A pergunta que o Espírito Santo de Deus faz para mim e para você: e você está fazendo tudo? Pergunte a si mesmo. Pergunte a si mesmo, meu irmão, minha irmã. Tudo que está sendo ensinado aqui tem sido obedecido por você, meu irmão? Tem sido obedecido por você, minha irmã? Ou tudo que você, aleluia, faz, obedece mais ou menos? Ou tudo que Deus mandou você fazer, a gente faz mais ou menos? A gente precisa entender que quando se crê 100%, se confia 100%. Se obedece 100%. Não se pode crer só um pouquinho, pela metade ou do nosso jeito. Não se pode confiar só um pouquinho, pela metade ou de qualquer jeito. Não se pode obedecer só um pouquinho, a metade ou de qualquer jeito. Não! Segundo ponto, obedeça a direção da fé. Essa é a palavra que Deus me revelou em João, capítulo 2, versículo 1 ao 10, que eu tenho lido. Segundo ponto, obedeça a direção da fé. Maria não disse fazer a metade ou um pouquinho do jeito de vocês. Ela disse fazer tudo o que ele mandar. Eu e vocês estão fazendo tudo. Aleluia, pergunte para si mesmo, meu irmão. Pergunte para si mesmo, minha irmã. Tudo que está sendo ensinado aqui tem sido obedecido por você? Ou tudo você obedece mais ou menos? Então, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, faça tudo que sai da boca do Senhor Jesus. A sua palavra, obedeça. E obedeça 100%. Aleluia, amém? Fique com essa palavra, que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia, boa tarde ou boa noite, graça e paz. Eu me chamo irmão Vanderlei e eu estou vindo aqui através desse áudio para estar dando continuidade no Evangelho do livro de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, onde eu tenho lido nos áudios anteriores, e aonde o Espírito Santo de Deus tem me revelado, no livro de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, Jesus transforma água em vinho. E eu disse nos vídeos anteriores, nos áudios anteriores, veja os 3 pontos. Aleluia, glórias a Deus, aonde o Espírito Santo de Deus tem me revelado, dentro da palavra de Deus, no livro de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, Jesus transforma a água em vinho. E eu tenho trazido nos áudios anteriores, primeiro ponto, o problema. Identifique qual é o problema. Maria identificou o problema, que era a falta do vinho, que se encontra aqui no livro de João, capítulo 2, versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm mais vinho. E eu tenho revelado aqui, pelo intermédio do Espírito Santo de Deus, o segundo ponto do livro de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, que eu tenho lido. O segundo ponto: obedeça a direção da fé.
Maria não disse fazei a metade ou um pouquinho ou do jeito de vocês. Ela disse fazei tudo que ele mandar. Aleluia, glórias a Deus. E aonde se encontra? Aqui em João capítulo 2, no versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo que ele mandar. Glórias a Deus. Agora eu estou vindo para estar aqui relatando o terceiro ponto desse texto bíblico do livro de João, capítulo 2, versículo 1 ao 10, aonde o Espírito Santo de Deus tem me revelado os 3 pontos dessa passagem. Primeiro ponto, o problema, que se encontra em João, capítulo 2, versículo 3. Segundo ponto, obedeça a direção da fé, que se encontra em João, capítulo 2, versículo 5. E agora, e o último ponto, o terceiro ponto, Jesus estava lá. João, capítulo 2, versículo 2. Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Aleluia, glórias a Deus. O terceiro ponto dessa passagem do texto de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Jesus estava lá, João, capítulo 2, versículo 2. Jesus estava lá. Estava onde? Estava na festa do casamento que estava ali havendo, encarnando a Galileia. Igreja amada do Senhor Jesus, o que o Espírito Santo de Deus quer revelar no terceiro ponto, Jesus estava lá. Quando você identifica o problema e segue a direção, o Senhor Jesus estará com você em sua empresa. O Senhor Jesus estará com você, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, em seus negócios. Ou seja, Ele estará contigo, meu irmão, Ele estará contigo, minha irmã, onde você estiver. Aleluia, glórias a Deus. Lhe dando força, lhe dando direção. Aleluia. Guiando seus passos. Impedindo, meu irmão, impedindo, minha irmã, que eu e que você erre. Aleluia, glórias a Deus. Igreja amada do Senhor Jesus, precisa entender algo aqui. No terceiro ponto, Jesus estava lá. João capítulo 2, versículo 2. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. O que a igreja do Senhor precisa entender nesse texto bíblico, João capítulo 2, versículo 1 ao 10, que foi lido. Aleluia, onde aqui eu tenho relatado nos meus áudios anteriores. Veja os 3 pontos. Primeiro ponto, o problema. Aleluia, glórias a Deus. Em João capítulo 2, versículo 3. Que diz, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. O segundo ponto do Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 ao 10, que o Espírito Santo de Deus tem me revelado. O segundo ponto, obedeça a direção da fé, que se encontra aqui em João 2, versículo 5. A sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. E o terceiro ponto, que está sendo revelado aqui agora, nesse exato momento. O terceiro ponto do livro de João, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Jesus estava lá. João 2, versículo 2. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Aleluia, quando você identifica o problema, meu irmão, minha irmã, e segue a direção, o Senhor Jesus estará com você em sua empresa, em seus negócios, ou seja, igreja amada do Senhor estará contigo onde você estiver, lhe dando força, direção, guiando seus passos, impedindo que você erre. Aleluia, glórias a Deus. O milagre, igreja do Senhor Jesus, só aconteceu porque o Senhor Jesus estava lá, e por isso o melhor aconteceu no final. Então creia que o melhor está por vir. Aleluia, glórias a Deus. O milagre só aconteceu, aleluia, naquela festa de casamento, aleluia, que estava vendo ali, encarnando a Galileia. Aleluia, glórias a Deus, porque Jesus e seus discípulos haviam sido convidados para o casamento. E o terceiro ponto, aleluia, da revelação que o Espírito Santo de Deus me revela no livro de João capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Terceiro ponto, Jesus estava lá. João 2, versículo 2, ele estava lá. Por isso o milagre só aconteceu, aleluia, porque ele estava lá. Por isso que
A água ali foi transformada em vinho porque Jesus estava lá. Jesus estava ali naquela festa de Canaã da Galileia. Estava lá, Jesus estava no casamento. Jesus estava lá. O milagre só aconteceu porque o Senhor Jesus estava lá. E por isso o melhor aconteceu no final. Então creia que o melhor está por vir, igreja amada do Senhor Jesus. Creia, creia. Tudo que for fazer, chame Jesus primeiro para a tua vida. Tudo que for fazer, aleluia, clame por Jesus. Convide Jesus primeiro. Aleluia, tudo que for fazer, aleluia, chame por Jesus, convide Jesus para dentro da tua casa, convide Jesus lá na tua faculdade, convide Jesus para fazer a entrevista de emprego, convide Jesus quando sair de casa, aonde você for, meu irmão, aonde você for, minha irmã, convide primeiro Jesus, tudo que for fazer, convide Jesus em primeiro lugar, aleluia, glórias a Deus, aleluia, Jesus transformou a água em vinho, aleluia, lá em Canaã da Galileia, porque Jesus estava lá, Jesus foi convidado naquela festa de casamento. Então creia que o melhor está por vir. Aleluia, o melhor está por vir, amada igreja do Senhor, para a minha vida e para a tua vida. Aleluia, se olharmos, examinarmos o texto, João 2, do versículo 1 ao 10, aleluia, o melhor não aconteceu no início daquela festa do casamento, o melhor não aconteceu no meio daquela festa de casamento, mas sim, o melhor aconteceu no final. Aleluia, glórias a Deus. Tem coisa, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, que o melhor vai estar por vir na minha vida e na tua vida. Não vai ser no início da nossa oração, não vai ser no e-mail da nossa oração, aleluia, vai ser no final da oração, não vai ser no início nem no meio, mas no fim, aleluia. Muitas das vezes a gente inicia uma campanha, aleluia, glórias a Deus, mas nem toda vez, aleluia, o milagre, aleluia, vai acontecer no início da campanha que estamos fazendo. Muitas das vezes o milagre não vai acontecer no meio da campanha que estamos fazendo, mas sim no final. Aleluia, glórias a Deus. E para a meditação, para a igreja do Senhor Jesus, eu quero deixar aqui, aleluia, glórias a Deus, o livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Amém? Que Deus abençoe a vida do meu irmão, graça e paz, e meditam nesta palavra em vossas casas. Amém?